Ó, vou eu aqui com os meus videozinhos sem graça. Mas é o seguinte, a atividade que era para ter mandado desde quarta-feira, infelizmente não deu certo, o que eu ia fazer com vocês. Mas aqui eu vou passar uma noçãozinha, até porque vocês obrigatoriamente terão que estar fazendo a prova da peso e a sequência, terão que entrar lá na sede. Mas isso aqui que eu vou passar para vocês já vai ajudar um pouquinho, porque lá tem exatamente alguma coisa. A atividade de vocês vai ser super fácil, tá? Nós vamos trabalhar a sequência 4 para terminar o caderno de atividade volume 1. E nós vamos estar aqui, ó, nessa página, que é a página 43. Essa aqui é uma página super fácil. Lembra que a gente falou sobre contos em umas atividades anteriores? Nós vamos continuar com as narrativas. Só que essa narrativa, ela tem diferença, não é mais conto, é memórias, sabe? É alguém contando algo que passou bem no passado, algumas atividades, certo? Então, da página 43 até a página 46, ela é só uma interpretação de texto. Você vai ler o texto e vai responder o que você achou do texto. Então, isso aí é super fácil. Quando chega na página 47, aí sim nós vamos ter que aprofundar, porque nós vamos falar um pouquinho na questão dos verbos, do pretérito, tá? E do presente do indicativo. Presente do indicativo todo mundo sabe, é aquele presente que está acontecendo, tá? E eu vou falar um pouquinho sobre essa questão do pretérito. Para quem não sabe, o pretérito é o mesmo que o passado, porque os verbos, até o 5º ano, vocês aprendiam que o verbo era presente, passado e futuro. Só que o passado agora, ele vai se chamar de pretérito, tá, gente? E são 3 os pretéritos. Olha aqui, eu fiz um esqueminha para vocês. Os pretéritos, eles são pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito. Eu vou colocar para vocês aqui a definição do que é cada um desses pretéritos, tá? Com as minhas palavras. Ó, o pretérito perfeito, ele é super fácil de você encontrar, tá? Ele é um pretérito que ele é praticamente o que nós chamamos de presente perfeito, tá? O que é o presente perfeito? Nós temos uma linha do tempo que ela é contada assim. A nossa linha do tempo, ela é sempre contada da onde a gente está, que no momento é o chamado de presente, tá? E esse presente é o que nós estamos vivendo agora. Se esse presente acabou de acontecer, ele já é um pretérito perfeito, tá? Pretérito perfeito. Se esse pretérito aconteceu e ele foi interrompido em algum momento, você estava fazendo alguma coisa, esse aqui já é um outro pretérito. Deixa eu explicar aqui, tá? Então, esse pretérito perfeito é aquele pretérito que é quase um presente. Vou escrever aqui, ó. É algo que acabou de acontecer. Aconteceu há pouco tempo, tá? Ou há 1 minuto atrás, há meia hora atrás, né? Ou até um dia atrás ainda a gente pode chamar ele de pretérito perfeito. Então, por exemplo, se eu falo assim, hoje foi no almoço, eu comi na escola. Que pena que eu não fiz isso, que a comida estava uma delícia. Então, tá aqui o verbo comer, tá? Então, eu comi. Aconteceu de verdade, só que foi meio-dia, apesar de ter sido hoje. Então, esse é chamado de pretérito perfeito, ó, porque acabou de acontecer, não tem muito tempo, tá? Temos também o pretérito imperfeito. Esse aqui, ele é muito interessante. Pretérito imperfeito é quando você estava fazendo algo e esse algo não terminou ou alguém atrapalhou. No caso, vamos supor que eu estava lá na escola, aí eu comia na escola quando meu prato caiu.
E aí eu tive que parar de comer. Então, esse comia aqui, ó, eu comia na escola e fui interrompido, tá? Ou seja, eu tava comendo e não tô mais. Ou ele indica também quando você tá fazendo uma ação e essa ação, ela teve um tempo e acabou. Não aconteceu mais, mas era uma coisa que poderia ter continuado, entendeu? Mas é mais fácil você falar, olha, eu estava fazendo quando tive que parar. Por isso que é chamado de imperfeito, que é uma ação que não foi exatamente terminada, mas ficou no passado, tá? E o pretérito mais que perfeito é o mais bonitinho de todos. É aquele que já aconteceu há tanto tempo, foi realizado há muito tempo, foi situação totalmente terminada. Ou seja, há tanto tempo eu comi na escola, tá? E a gente costuma escrever assim: eu comera na escola quando lá estudava. Ou seja, eu estudei há tanto tempo que já passou. Então, eu comera. Ah, professor, mas como é que eu vou saber colocar essas finalizações aqui? Vou explicar para vocês. Olha só, fiz um esqueminha aqui, tá? Nós temos três tipos de conjugações, né? Aqueles verbos que terminam com AR, os que terminam com ER e o que termina com IR. Ou seja, AR da primeira conjugação, ER da segunda e ER da terceira. Aqui, babar, por exemplo, vou escolher essa palavra porque, sabe, babar. Babar terminou com AR, tá? Entender terminou com ER, então é segunda conjugação. Dormir terminou com IR, então é terceira conjugação, tá? E eu vou mostrar para vocês algo muito legal, que para ficar mais fácil, eu acho que vocês devem decorar isso aqui, porque as finalizações é muito interessante. Na primeira conjugação, verbo babar, olha a finalização, tá? Eu babei, terminou com I, certo? Tu babaste, essa finalização aqui, ó, sempre vai ser a mesma para o pretérito perfeito. Ó, eu babei, né? Tu babaste, ele babou, terminou com o U. Deixa eu colocar de vermelho aqui, né? Terminou com U. Nós babamos, terminou com mos. Vós babastes, e eles babaram. Ó, que legal. Essa é a terminação do pretérito perfeito. Tá vendo? Ah, professora, mas vai mudar aqui na segunda conjugação, porque agora terminou com o verbo entender, ER, mas o I continua aqui, ó. Eu entendi. Tu, aí você vem e coloca. Tu entendeste. Como assim, professora? É simples, gente. Olha só. Quando você pega uma palavra para escrever, ela é dividida em três partes, tá? Essa primeira parte aqui é chamada de base, que é a palavra base. Você tem que parar antes da vogal. Entende, tá? Essa letrinha aqui, ela é chamada de vogal temática. Vogal temática, o E, para combinar com a segunda conjugação. E essa finalização aqui é chamada de desinência. A desinência, ela vai ser sempre igual para todas no pretérito imperfeito. Ó, você vai ver que aqui terminou com I. Aqui com I para o eu e aqui com I para o eu também, tá? Na primeira, segunda e terceira conjugação. No tu, que é a segunda pessoa do singular, ó, aqui vai terminar com este. Ó, babaste, aqui vai ser a vogal temática, aqui a vogal temática é com A porque é da primeira conjugação, da terceira, e aqui o dormir, ó como é que vai ficar. Dormiste, vogal temática e a desinência. Ó, termina tudo igualzinho, ó, tá? Só muda a base e a vogal temática, mas a finalização é sempre a mesma. E isso aqui vai ser o exercício que eu vou deixar para vocês fazer, tá? Eu vou tirar uma foto, vocês vão copiar no caderno de vocês. E
Ou eu vou deixar aqui, vocês dão uma pausa, aí vocês vão copiando. E vocês vão fazer essas terminações aqui pra mim, com o pretérito perfeito, tá? Olha a outra. Vamos aqui para o pretérito imperfeito. Lembra que eu falei o que era pretérito imperfeito? É quando você estava fazendo alguma coisa e teve que parar, ou parou no tempo, foi uma coisa que aconteceu há muito tempo e não terminou, mas por lá ficou, tá? Interminado. Então, a finalização, ó, na primeira conjugação, ainda o verbo babar, vamos continuar nele. Olha que legal, a finalização aqui, na primeira conjugação terminado com a R, sempre vai ter essa finalização aqui, ó. Com vá, ó, vá, vá. Lembrando que isso aqui é a desinência, vai sempre continuar aqui, ó. E vez. E aqui, ó o vá aqui. Só aqui que muda um pouquinho. Mas a finalização aqui, na segunda conjugação, você vê que aqui já deu uma mudadinha. Por isso que ele é o mais chatinho. Mas a gente deve decorar. Ó, primeira conjugação, terminado com AR, você vai ver que vai terminar com vá. A partir da segunda conjugação, vai mudar aqui, ó. Vai ter esse entendia. Por isso que eu vou ter que fazer essa segunda para vocês fazer a terceira. Do verbo entender, segunda conjugação, pretérito imperfeito. Eu entendia, mas tive que parar. Tu entendias. Olha que chique. Cadê? Deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Eu entendias. Ó, mas a finalização do SA continua. Ele, o que ele fazia? Ele entendia. Ó a finalização, viu só? Nós entendia, continua aqui. E a finalização, entendíamos. Olha que legal. E vós, o que o vós fazia? Entendieis. Ó, finalização igualzinha aqui. Entendieis. E eles entendiam. Olha que legal. E aqui na terceira conjugação, terminado com i, a finalização você vai ver que vai continuar a mesma. Eu dormia, tu dormias, tá? Então, essa aqui eu vou deixar para vocês fazer, exercíciozinho, ok? Pretérito mais que perfeito. Esse é o mais fácil que tem, porque é uma situação que já aconteceu, já passou há tanto tempo, e esse a gente quase não usa o pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito, né? E você vai fazer o seguinte, vai continuar a finalização deles, que é isso aqui, ó. Babara, babaras, babara, babáramos, babareis, babaram. Você vai ver que vai continuar igualzinho. A única coisa que vai mudar, como eu disse para vocês, é a vogal temática. Por aqui ser da segunda conjugação terminado com E, a vogal temática sempre vai continuar com E também, ó. Eu entendia, tu... Ou eu entender, tu entenderas, ó. A finalização sempre vai ser com RA, RA, RA. Ó, tá vendo aqui, ó? Ora, ra, ramos, reis. Isso aqui que é o voz, é muito chatinho, iraram. Aqui as terminações serão iguaizinhas, tá? Então, ó. Isso aqui é o que vocês vão fazer. Eu vou tirar uma foto e colocar lá para vocês na atividade, ok? Vai ser facinho. Essa é a atividade que vocês vão colocar no caderno e mandar para mim aprender as conjugações e os pretéritos, ok? Moleza? Se tiver dúvida, é só chamar a professora. Então, vocês vão fazer até a página 46, ela será a interpretação de texto. Na página 47, vocês vão fazer a questão do pretérito, esse que eu acabei de ensinar, e ele vai até a página 48 aqui em cima, tá? Depois, na outra página, vai ser para quarta-feira, eu trago mais o restante para vocês. Beleza? Beijo, gente!